os erros do povo do passado, nós não cometeríamos os mesmos erros hoje. Quem dera. Robson, vai lá. Feliz sábado a todos. É muito bom, né? Nós estamos aqui no sábado, reunidos, para podermos adorar a Deus, recapitular a lição da escola sabatina, porque isso traz tanta força para que nós possamos prosseguir, né, nessa caminhada cristã. E daí nós extraímos muitas virtudes, né, valores, para que quando nos depararmos com alguma circunstância em que teremos que colocar à prova a nossa fé, estejamos preparados para esses momentos, né? Então, nunca é demais a gente discutir sobre esses assuntos, né? Então, na verdade, quinta-feira vai ser um compilado, como o Wellington falou, vai ser um compilado do que todo mundo falou aqui, né? Segunda, terça, quarta e quinta. O título de quinta-feira é Arrependimento e Conversão. Mas antes de apresentar para vocês, irmãos, os conceitos do que é arrependimento e conversão, porque eu vou mostrar, e eu fiquei assim surpreso, né, quando eu pesquisar. Não, mas verdadeiramente falando e fazendo um paralelo à Bíblia, o que é arrependimento e conversão, né? Nós precisamos entender primeiro, então, que o arrependimento é uma reação emocional. Olha só, presta atenção que bacana. É uma reação emocional para atos do passado atos do passado pessoais e comportamentais. Olha só, atos pessoais e comportamentais. Por que eu digo isso? Porque muitos de nós, cristãos, nós confundimos e não entendemos muito bem a diferença entre arrependimento, conversão e culpa. Porque entra a culpa nesse processo também. Então, por isso que a pessoa chora, está em contrição, enfim. Mas será que ela está arrependida? Judas, por exemplo, ele se arrependeu? Não. Ele se lamentou, tudo. Mas ele não estava arrependido. Então, é um outro tripé. Né? Existem, então, 3 indicadores relevantes e significativos para que possamos entender muito bem, né, o conceito do que é arrependimento e a sua dinâmica. Como acontece esse processo de arrependimento? Como se dá esse processo de arrependimento? Por quê? Porque o arrependimento ele é um processo estabelecido contínuo. Particularmente, eu digo que o arrependimento é o processo de santificação. Porque todos os dias você tem que acordar e seguir os princípios de Deus. Pode acontecer de você se desviar do caminho, como vocês explicaram, e a Fátima estava me falando disso, a Marina, eu achei muito interessante. Você desvia do seu caminho, faz uma reflexão, Deus, eu estou no caminho errado, volta, segue o caminho, vai para o caminho errado novamente, faz a reflexão, volta e continua. Mas até quando vai esse processo? Será que isso é arrependimento genuíno mesmo e verdadeiro? Até quando vai esse processo? Então, vejam só. Esses indicadores são os pensamentos, porque tudo começa no pensamento, não é verdade? Os pensamentos que geram as emoções. Então, os pensamentos geram as emoções, e as emoções geram o quê? Vontade e desejos. E se nós não lutarmos contra os nossos pensamentos, depois dos pensamentos, claro, vêm os comportamentos. Em síntese, então, tudo começa no pensamento. Eu preciso lutar contra o meu pensamento. O campo de guerra pela minha alma é o coração, é a minha mente. É a emoção e a minha razão. Satanás e Deus lutam por isso. Quem vence? Quem o alimentar mais, obviamente. Então, ele só introduz aqui agora um personagem que nos apresentou o conceito do que é arrependimento. Sim. Quem era esse personagem? João Batista. Então, irmãos, por gentileza, rapidinho, quem não quiser abrir suas Bíblias, eu acredito que o Kaique vai passar aqui no telão, no projetor. No livro de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 8. 1 até o 8.
que diz o seguinte, vejam só que interessante. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, né, que tem que ver com princípios, valores e também o reino físico mesmo de Deus. Então ele precisava preparar esse caminho. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai o caminho do Senhor. Endireitarei as suas veredas, ou seja, os seus caminhos. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Vejam só, que coisa curiosa, não é? Que tem a ver com humildade, enfim, outros atributos. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aqui já é um princípio para que Deus possa nos perdoar e para que realmente haja um fruto digno de arrependimento, não é? Pecados. 7, prestem atenção no versículo 7 e 8. Vendo ele, porém, que muitos fariseus, isso mesmo, fariseus e saduceus, vinham ao batismo, que estranho, né? Saduceus, né? Vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha só, por que João Batista disse isso aos fariseus? Porque eles eram hipócritas. Eles queriam o privilégio de ir para o céu. E eles sabiam que, para ir para o céu, eles teriam que passar por esse processo do batismo. Que incoerência, então, eles apresentavam, eles expressavam? Será que nós não somos diferentes? Será que nós não somos, quer dizer, até mesmo iguais a eles? E fazendo um link a esse conceito, entra nesse cenário a culpa, né? Então, o batismo, ele é um símbolo, e eu preciso evidenciar, através do batismo, que nós aceitamos esse convite para fazer parte novamente da família de Deus. Porque Deus é compassivo, Ele estará sempre de braços abertos para nos receber. Entenderam? Então, por isso que eu preciso fazer essa nova aliança com Deus, esse casamento com Deus, para que eu continue firme nos seus caminhos, né? E para que Ele derrame todas as suas bênçãos em nossas vidas e para que o propósito dele seja cumprido em nossa vida. Porque nós fazemos parte da história de Deus. Temos a nossa história singular, peculiar? Temos. Mas a Bíblia é o livro da história de Deus. Então nós temos que fazer a vontade dele, como disse Danilo, para que a gente possa ir para o céu. Então, olha só que interessante. O que é culpa? Culpa, aí que eu fiquei intrigado, gente, e quase finalizando. A culpa é um sentimento que vem após uma pessoa julgar a si mesma por um comportamento do passado. Como assim? A pessoa se julgar por um comportamento do passado? Que autoridade que eu tenho para fazer autojustificação e julgar, até eu mesmo? Olha, isso é culpa. A pessoa fica magoada, contrita, porque ela se culpa, ela se julga. Olha só que interessante. E de acordo com a psicanálise, o sentimento de culpa surge do fracasso em relação à imagem do que o superego projetou. Então a pessoa idealiza: eu nunca mais vou pecar. Eu nunca mais, porque eu sou filho de Deus, e isso e aquilo, o superego projetou. Dessa forma, quando não atingimos o que o nosso superego imaginou que seria, nós ficamos decepcionados com nós mesmos. E aí, onde entram então os atributos de Cristo? Os méritos de Cristo? Eu já apresentei aqui na igreja várias vezes esse conceito de id, ego, superego, né? O id, ele faz tudo o que ele quer, que ele pensa, sem as consequências. O ego faz uma mediação, uma conciliação entre o id e o superego, né? E o superego é aquele moralista, aquele que julga, né? Aí, se a gente comete algum erro, aí nós nos autodepreciamos, nos julgamos, nos flagelamos, né? O que isso significa, né? Que a pessoa não se sensibilizou verdadeiramente do mal que possa haver causado a outros e que, pensando no seu próprio bem, entre o egoísmo, pensando no seu próprio bem, é capaz até de infligir a si mesmo um tipo de castigo. A pessoa se pune.
Isso não é arrependimento. E fica lamentando uma semana, e fica lamentando 2 semanas. Isso não é arrependimento. Lamentação também não é arrependimento. Arrependimento é reflexão, é racional. Mude o padrão do seu pensamento. Seu castigo como uma autoflagelação, por exemplo, né? Auto se punir, apenas para tentar se esquivar de sofrer uma punição ainda mais severa por causa do que o erro cometeu. Olha como nós somos ardilosos. Nosso coração é enganoso, gente. Por isso que nós temos que colocar realmente os nossos desejos, vontades nas mãos de Deus. Porque nós nos enganamos, nós nos autossabotamos. Eu sou perfeito, eu não caio nesse pecado. Mas aí o outro é adúltero. Ah, você é adúltero? E eu não sou. Ah, eu não sou adúltero. Mas eu sou beberrão, fofoqueiro, falo mal das pessoas, olho de cima a baixo, julgo vestimenta. E aí? Qual a diferença? Né? Ao contrário do arrependimento, que verdadeiramente percebe e se sensibiliza das consequências ruins que seus atos causaram para outras pessoas. João Batista preparou o caminho falando do arrependimento para que posteriormente Jesus viesse com esses apelos de arrependimento, como diz a lição, né? Arrependimento dos nossos pecados e dos nossos erros. E para finalizar então essa reflexão, lá no finalzinho do livro, lá da lição, lá no primeiro parágrafo, a lição nos diz o seguinte, no primeiro parágrafo, lá no finalzinho, olha só, aí ele vai confirmar o que eu estou dizendo aqui. Devemos reconhecer nossa pecaminosidade, expressar arrependimento pelos nossos pecados e não apenas pelas consequências dele. Aí eu só não vou pecar porque virão consequências, eu não quero. Fazer a escolha consciente, racional, culto a Deus é racional, consciente de abandoná-los, confiar totalmente nos méritos de Cristo, não nos meus, de Jesus, e ouvir atentamente a voz do Senhor, nosso Deus. É isso. Então eu não posso tentar pelas minhas mãos, fazer de acordo com as minhas obras, senão descredibilizo todos os méritos de Cristo. Fazendo isso, eu não vencerei. Ficarei nesse alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, até que Jesus volte. E se eu estiver no caminho errado? Que podemos refletir sobre isso. Amém, Robson. Obrigado, viu? Eu acho que o resumo da lição poderia ficar assim, ó. Arrependei-vos de todo o vosso coração e Deus. Ponto. Esse é o resumo da lição. Irmãos, é gostoso demais. A gente começa a falar aqui e a gente perde noção do tempo, né? Olha, já são 10h25. Né? Muito bom. Mas tudo que é bom, infelizmente, também acaba. E esse é o momento de encerrarmos nossa lição. Gostaria que os irmãos ficassem de pé para nós fazermos uma oração final. E fazer um apelo para que vocês, próximo sábado, voltem de novo para nós podermos novamente discutirmos sobre essas belas e maravilhosos aprendizados que nós estamos tendo aqui de Deuteronômio. Oremos. Do Deus. Ai, Pai, toda vez que a gente vê essas lições maravilhosas, vemos o quanto precisamos melhorar, o quanto muitas vezes estamos na contramão e o quanto nós precisamos retornar a Ti. Que possamos, Pai, verdadeiramente nos arrependermos de coração, de todo o nosso coração. Que possamos, Pai, reconhecer esses maus caminhos que temos seguido e voltemos ao Senhor, pois só o Senhor pode nos dar a verdadeira conversão, só o Senhor pode nos dar a salvação. Em nós não há mérito algum.